Seja bem-vindo a esta videoaula Photoshop CS6, aula 6, ferramentas, varinha mágica e seleção rápida. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Um terceiro grupo de ferramentas de seleções é a varinha mágica e ferramenta de seleção rápida. Então vamos começar aqui com a varinha mágica. Então eu selecionando essa ferramenta, aqui na barra de opções também temos aqui como criar uma nova seleção, né, adicionar uma seleção, subtrair e interseccionar. E também temos aqui tamanho de amostra de ponto, né, que quando você clica, né, escolhendo essa média, né, então o programa faz a soma num raio onde você clica, por exemplo, de 3 pixels. Então ele soma e tira a média. Da mesma forma aqui, ó, 5 por 5 pontos. Então você clicou aqui, ele num raio pega 5 pontos, né, dentro desse raio e faz a média da cor. Vou deixar aqui como amostra de ponto normal, mas o grande segredo dessa ferramenta é essa opção tolerância. Então, por exemplo, eu estou deixando zero, né, tolerância zero, e clico no ponto, qualquer ponto, ele está formando um brilho aqui. Vou clicar nessa área escura, percebe que ele está criando aqui uma seleção bem pequena. E da mesma forma, se eu escolher outra área, ó, vai ver um ponto piscando. Então eu vou aumentar um pouco mais aqui e vou deixar tolerância 8 e vou clicar na área mais claras aqui. Então percebe, ó, que ele aumentou o tamanho da seleção. Da mesma forma, se eu escolher uma área escura, ele vai fazer a leitura, né, e vai aumentar, né, a faixa de seleção. No caso, o branco é maior, então ele pegou uma área maior. Vou selecionar a parte cinza, então ele, né, vai fazendo, né, uma seleção dependendo da tolerância que eu tenha. Então vou aumentar novamente para 16, aliás, vou aumentar para 16 e percebe, ó, que ele aumenta a área. Então quanto maior o número da tolerância, maior a área. Então eu quero agora fazer a seleção da estatueta. Vou deixar aqui com 8 novamente, diminuir e vamos ver que ponto, até onde ela faz a seleção. Até aqui eu não estou selecionando nenhuma opção. Vou deixar aqui a opção como nova seleção. Estou deixando 8. Então eu clico. Então ele pegou uma pequena área aqui, ó. Então vou aumentar essa tolerância aqui. Eu vou deixar agora com 32 e trabalhar em cima então da estatueta, ó. Então, como eu peguei uma área clara, ele fez a leitura de toda essa tonalidade mais clara aqui da estatueta. Vou aumentar novamente, 64. E agora ele extrapolou a seleção. Então 64 aqui é muito, né, para a gente fazer a seleção aqui. Vou diminuir novamente, então vou deixar para 16 e vou clicar OK. Deixando em 16 e vou clicar aqui em adicionar seleção e vou clicando
e vou somando seleção. Vou aumentar mais um pouco, vamos deixar aqui com 20, pegando aqui áreas mais escuras. A intenção aqui é fazer a seleção da estátua e vou clicando até em cima da própria seleção para ele ir aumentando. Vou aumentar mais um pouco para ele expandir a área. Vou deixar aqui com 25, tolerância. Ó, aqui ele já extrapolou então a seleção. Então cliquei lá num ponto mais escuro, ó, ele começa, né, a expandir a área que eu não quero, mas isso é também em função da leitura que ele faz, né, dessa tolerância. Tá aqui outra forma, por exemplo, se fosse, aliás, para terminar a seleção, eu viria aqui na ferramenta laço, vou diminuir essa seleção que eu não quero, né, para fazer o ajuste então aqui da seleção da estátua. Estou diminuindo a área que ele expandiu, que eu não quero, só quero é a estátua. Então selecionei o laço e vou eliminando aqui o que eu não quero. E da mesma forma posso usar o laço aqui. Estou deixando aqui agora em acrescentar a seleção, que está dentro da estátua. Então é dessa forma que se trabalha, né, com a varinha mágica. A gente vai expandindo aqui a seleção, escolhendo lá uma numeração para tolerância. Então aqui tive que fazer o uso aqui de outra ferramenta de seleção, que é o laço, para complementar. Vou diminuir a parte do pedestal. Estou fazendo aqui uma seleção bem tosca, né, para apresentar a ferramenta. Vou voltar então na varinha mágica. Então, dessa forma a gente faz o uso aqui da... Estou eliminando aqui essa expansão da seleção, que o que interessa mesmo é a estatueta. E da mesma forma vou selecionar a segunda aqui, vou manter a tolerância, deixando a primeira estatueta ligada. Tá clicado aqui em adicionar seleção na barra de opção, ó, aqui, e vou clicando. Então percebe que ela vai selecionando as áreas e acrescentando a seleção em função da tonalidade e da tolerância. Se eu aumentar a tolerância, ele vai expandindo a área, só que quando ele expande, ele vai extrapolando aqui a área de seleção, mas é dessa forma aqui, é clicando, selecionando as áreas, ó. O limite aqui dessa segunda estatueta, praticamente ele fez tudo, ó. Falta pequenas áreas dentro aqui da seleção, né, que são os pontos aqui de brilho. Então chega uma hora que fica pequeno, ou se aumenta a tela, né, ou seleciona aqui uma outra ferramenta para a gente
e terminando a seleção. Então clicando nos pontinhos que não foram selecionados. Então aqui mais um exemplo aqui de utilização de ferramentas aqui de seleção aqui do terceiro grupo. Varinha mágica. Então é isso aqui. Então a outra ferramenta do terceiro grupo de ferramentas de seleções é a ferramenta seleção rápida. Aqui na barra de opções nós temos também aqui, nova seleção, adicionar seleção, diminuir, e a gente usa ela ajustando a espessura do pincel. Então vou deixar aqui, por exemplo, com 36 pixels e vou até a estatueta, vou deixar clicado aqui em adicionar seleção, ó, e simplesmente estou arrastando, ó. Deixo o botão do mouse pressionado e ela vai então contornando aqui as áreas e fazendo a leitura da cor aqui do objeto. Estou arrastando, passando o mouse. Ela ampliou aqui a seleção na sombra, mas está processando. Vou aqui em diminuir a seleção, então clico aqui na parte da sombra e vou eliminando essa área que eu não quero, que é a sombra, só quero a estatueta. Ela tirou um pouco da seleção. Vou novamente em aumentar a seleção, mas agora eu vou diminuir a espessura do pincel para poder fazer esse ajuste fino. Então da mesma forma vou fazer a seleção da segunda estatueta, vou deixar a espessura em 18, vou arrastando, então ele vai fazendo essa leitura aqui da tonalidade, dos claros e escuros aqui da segunda estatueta. Então é uma ferramenta de seleção aqui também bastante prática. Percebe que ela demanda memória, que ela vai processando para poder fazer a seleção. Então é uma boa ferramenta para fazer a seleção de áreas aqui. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gosta de matemática, convido a você conhecer o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, estudos, vídeos, curiosidades sobre matemática e também a divulgação dos livros de minha autoria. Os livros Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, O Triângulo Retângulo e Estudo de Sequências Numéricas. Também convido a visitar a fanpage Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho posts sobre curiosidades sobre os números primos. Muito obrigado e até a próxima.